Boa noite, queridos na net! Sejam bem-vindos a mais um Lente Esportiva de Saia, aquele que as meninas realmente nunca usam saia. A gente tenta vir, mas o negócio fica parado, viu? A gente tenta, não dá muito certo. E nessa noite, vamos começar com uma pessoa diferente aqui. A Ju me abandonou, falou assim, não quero mais fazer parte desse time loiro aí. E entrou a Karine para me ajudar. Seja bem-vinda, Karine, a mais um Lente Esportiva. Obrigada, Renata. Obrigada a você de casa por mais um programa. Sejam muito bem-vindos. E hoje estamos aqui com o pessoal da Mountain Bike, um pessoal muito simpático. E você de casa não pode ficar de fora. Converse conosco, temos o nosso Facebook, é facebook.com/lentesportiva. Temos o Twitter também, @lentesportiva. E não fique de fora, temos também o telefone 3471-8123. Pelo e-mail também ao vivo, @netservicos.com. Não fique de fora, sua presença é sempre muito importante. Isso aí, Karine, chegando com tudo aí, ela já adiantou um pouquinho o nosso assunto, mas para ilustrar melhor o que nós vamos falar, fique aí com o nosso tema da noite. Você ficou com medo aí, eu também fiquei particularmente. O negócio é bem rápido, bem esportivo mesmo, mas tem que começar devagar, é isso que o pessoal veio aqui falar, trazer o pessoal para mountain bike e falar para você que você consegue ir com muito treinamento, coragem, claro que tem que ter um pouco de coragem, mas você consegue fazer isso sim. Estou aqui com o pessoal da equipe MR Team, eles vieram falar um pouco sobre a mountain bike e como não deixa de ser diferente aqui no Lente Esportiva, são campeões, né? Eles conquistam tudo que vão passando aí, vão arrastando tudo, por isso que a gente trouxe aqui também que eles são responsáveis pela galera aqui de Americana, coisa que não tem uma equipe de mountain bike que é americana. Para falar um pouquinho, um atleta, né? Hoje é atleta e chefe da equipe aí da MR Team, o Alan Malvese. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Também temos o Fábio Ragazzo. Boa noite, Fábio. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho do esporte que vocês tanto gostam, né? É verdade. Ivan também, o Ivan, o Fábio e o Alan são atletas, eles são treinados. Claro que a gente podia deixar de trazer um técnico para falar sobre a parte técnica, falar um pouquinho como que é treinar, se eles levam chicotada ou não, a gente vai saber daqui a pouquinho. O Ivan Albano, ele que é triatleta também, né, Ivan? Sim, sou boa triatleta, noite. Boa noite. Estou aqui dando como chefe da equipe aqui da MR Team. E vamos tentar passar um pouquinho aí para a galera aí o que é o mountain bike, o que é o esporte. E aqui nem você citou no começo, nada é impossível para começar aí para todo mundo aí. É uma longa história aí, a história do Ivan, a gente vai conhecer um pouquinho, mas antes a gente vai querer conhecer sobre você, Alan. Como que você começou, como que você falou, vou praticar o mountain bike? Legal, boa noite a todos. Eu trabalho com bicicleta, já tem 18 anos que eu trabalho com bicicleta e de 6 anos para cá eu estou no meio esportivo, né? Então tem uma bicicletaria, uma bike shop e a gente começou a treinar e
sem muito compromisso, levando o esporte, treinando, pedalando. E aí, há um ano e meio atrás, a gente conheceu o Fábio, amigos, começou a pedalar junto, treinar de manhãzinha junto e tal. E num dos bate-papo nosso, a gente falou, poxa, a gente tem muito potencial na nossa região, né, de pessoas que têm potencial, mas não tem um suporte de uma equipe, né, para poder realmente conquistar os campeonatos e chegar um pouco além. Então, eu com o Fábio, a gente começou com o sonho de montar uma equipe de mountain bike e a gente montou a equipe e aí a gente convidou o Ivan para ser nosso técnico, né? Botar ordem Alguém tinha que... E o Ivan, com os 25 anos de profissionalismo dele, ele realmente botou ordem, ele mudou o norte nosso, ele está mesmo mostrando como é que funciona uma equipe de verdade, com planilha de treinamento, treinando todo dia, treinando correto, se alimentando. Então, assim, hoje a gente tem a equipe é nova, só tem 6 meses, né? Mas já tem um ar de equipe grande já. Tem que chegar com responsabilidade e foco, aí a gente consegue tudo, né? Com certeza. E antes disso, você era um atleta já? Fazia algum esporte? Sim. Sem compromisso, né? A gente é apaixonado por mountain bike, né? Pedala há muito tempo e acordava de manhã, como todo mundo faz, acorda de manhã, ia treinar, voltava para casa. Todo mundo da equipe, né? Mas como todo mundo apaixonado por bicicleta, tem que, né, achar um horário do dia para fazer o treinamento, mas sem compromisso, né? Sem saber o que treinar. A gente treinava, a gente é apaixonado, então a gente brincava. E você, Fábio, como que você começou aí, teve o start de eu quero praticar mountain bike? Eu comecei indo passear com meu filho. Nós começamos passeando, fizemos alguns passeios da Malvese mesmo e acabamos tomando gosto pelo esporte. Aí comecei a andar com eles que andavam um pouco mais forte, num ritmo um pouco mais rápido. E acabei tomando gosto e partindo por esse lado de corrida e tal, e não só como passeio. E hoje é uma paixão, na verdade, em casa, né? A gente vai para a equipe, a minha esposa vai, os meus filhos, a esposa do Ivan, do Alan, vai todo mundo na corrida e elas ficam ali na torcida. Então isso acaba que é uma integração familiar da nossa parte, além do esporte e de tudo mais que acarreta isso, né? É um esporte que envolve a família realmente, né? E o legal é que passa de pai para filho ou filha, né? E vai indo de geração em geração. Eu falo que a bicicleta em si é algo secular, né? De 1800 e bolinha, como eu brinco. Ivan, você, longa história aí, fiquei sabendo lá nos bastidores, 25 anos aí, triatleta, muita história para contar. Conta um pouquinho para o pessoal um pouco dessa história, como começou lá atrás. A história começou há um bom tempo atrás, né? Mas eu sou um cara jovem ainda também. Mas eu ia falar, 25 anos, né? A gente fica pensando, mas peraí, né? E eu, assim, fui triatleta profissional, participei de 26 Ironmans, 5 deles no Ironman do Havaí. Então eu fiz várias provas internacionais, algumas provas aqui no Brasil. E aí conheci esse pessoal do mountain bike, o Fábio, o Alan, no começo desse ano. E surgiu a proposta de estar orientando, né, o pessoal aí, tentar transferir um pouquinho da minha experiência que eu adquiri ao longo da minha carreira. E, sim, dia após dia eu venho fazendo isso, né? Venho tentando trabalhar, passar para o pessoal o melhor jeito possível, sempre incentivando, entendeu? Sempre buscando uma nova geração, entendeu? Que isso é importante. Então, assim, de certa forma, eu venho tentar encurtar o caminho pro pessoal aí, para eles não só tirarem o esporte, mas terem uma disciplina, não só para o esporte, mas para o próprio trabalho, para a própria vida da pessoa, entendeu? Porque o esporte acrescenta muito. Então, a pessoa tendo uma certa disciplina no treinamento, ela já, praticamente, ela já põe isso na vida também. Então, é um caminho bem legal para ser seguido. E é difícil ter técnicos, né? Igual você é hoje, é difícil encontrar uma profissão como essa. Nós temos bastante, assim, pessoas qualificadas, entendeu?
tem muitos técnicos que tem a parte prática e não tem a parte teórica, ou tem a parte teórica e não tem a parte prática. Então, o ideal seria engrenar as duas coisas, né? A parte teórica e a parte prática junto com um educador de educação, formado em educação física e aí sim passar a experiência, né? Mas tem bastante gente boa por aí também. É que, infelizmente, a gente está comentando, o mountain bike não é tão divulgado e tão difundido assim, né? Então, a gente acha que nunca tem ninguém, né? Fala, nossa, como que eu vou encontrar um técnico que me ensine a andar de mountain bike? Gente, não é só pedalar, é sentar na bicicleta e pedalar, não é assim, não. Olha que esse vídeo aí que a gente mostrou, olha a técnica, tem que ter muita tem que ser versátil mesmo e ter a técnica para passar sobre os obstáculos, ter a velocidade, saber a hora de brecar, é quase um carro ali, né? E o próprio treinamento também tem várias outras variáveis como alimentação, o descanso. Então, assim, vamos dizer que 90% da equipe nossa, nós não temos nenhum profissional hoje na equipe. E a maioria trabalham praticamente o dia inteiro para depois fazer o treinamento. Então, isso é uma coisa que não é, assim, a realidade de um atleta, vamos dizer, um atleta olímpico, um atleta, entendeu? Então, a gente tenta, da melhor forma possível, fazer com que a pessoa oriente ela para o atleta tentar, de repente, no próprio trabalho dele, descansar mais e ajeitar o treinamento no dia a dia, entendeu? Mas é complicado, porque o pessoal trabalha o dia inteiro e ainda treina e tem que ter muita força de vontade. Então, tem que tirar o chapéu para essa molecada aí. Com certeza. A gente brinca, né? Que quando a gente pedala, o nosso descanso é a gente estar carregando pedra, né? No serviço e batalhando. É o contrário, né? É o contrário. No descanso a gente carrega pedra. E você é dono de uma bicicletaria, não sei como se fala. É Malvese Bike. Malvese Bike. Malvese Bike. E a parte da bicicleta, porque todo mundo vendo essas bicicletas aqui, se comparando quando eu andava, né? Evoluiu muito, parte de freio, de peso, em tudo, né? Câmbio. E como que faz para escolher uma melhor bicicleta, o início de tudo? Essas bicicletas que estão aqui no palco são bicicletas de nível já profissional, né? São bicicletas bem top de linha. As duas são bicicletas top de linha. Eu trouxe as duas bicicletas que é exatamente para mostrar a diferença de uma bicicleta para outra. Cada atleta tem o seu perfil, né? Então, assim, a estatura da pessoa é o que diz o tamanho da bicicleta. Então, uma pessoa que tem 1,90 m, o tamanho da bicicleta é diferente de uma pessoa que tem 1,60 m, 1,70 m, né? Isso é fundamental para você ter uma posição confortável em cima da bicicleta e poder fazer, que nem no caso do nosso esporte, que é o mountain bike, são provas longas de 2 horas, 3 horas em cima da bicicleta. Então, você tem que estar numa bicicleta correta. Se você tiver uma bicicleta fora do teu tamanho, é que eu brinco, é a mesma coisa de você ir numa loja de sapato e comprar um sapato número menor ou um número maior. Então, assim, na hora que você coloca o sapato no pé, tá lindo, né? Você fica o dia inteiro, você não aguenta ficar com o sapato. Exato. Com a bicicleta é a mesma coisa. Então, você tem que ter uma bicicleta da medida correta para o seu corpo, né? E no caso do mountain bike, você tem que ter uma bicicleta com uma suspensão dianteira ou uma suspensão traseira, é mais comum uma suspensão dianteira. Os freios disco, né? Hoje são os freios disco que a gente usa já são freio disco hidráulico já, e uma transmissão de marcha compatível também, né? Com 30 marchas, 20 marchas, e aí cada um escolhe a opção que mais agrada na pedalada, né? Explica pra galera a diferença do freio hidráulico, como você falou, e o freio de antigamente. O freio é o freio mecânico que a gente chama, né? O freio mecânico, ele é acionado com um cabo de aço, né? Você aperta a manete do freio e o cabo puxa a pinça e ele vai acionar o freio. Hoje, o freio hidráulico, ele é todo, não é um cabo, né? É uma mangueira de óleo, que na hora que você aciona a mangueira, tem 2 pistões que vão travar e fazer o acionamento do freio, né? Tem maior sensibilidade, freia mais rápido. Além de não ser, tem um desgaste. Exatamente, é como se fosse, a grosso modo, é um ABS da bicicleta. Isso que eu ia perguntar. Né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem uma frenagem super sensível, né?
se você juntar no freio também, você consegue travar e arrastar a roda da bicicleta. Então, assim... Então não tem aquele negócio... Antigamente eu gostava de um quadro menorzinho, mas eu não na verdade não é o gostar ou achar bonito, né? Se eu comprasse um fora, eu ia me estragar toda. É por isso que a gente fala, é legal você, quando você for comprar uma bicicleta, numa loja especializada, né? Porque ali você vai ter toda a consultoria de um profissional para vender bicicleta exatamente do seu pro seu corpo, pro seu né? corpo, exato, pro seu perfil. E esse banco aí, tem uma diferença, não tem? O banco que a gente usa, dá para perceber que não é um banco muito confortável, né? Isso que eu perguntei. Eu olhei aquilo e falei, ai! Na verdade, a gente já está acostumado com o banco, a gente brinca que tem que calejar, né? Com o tempo e tal. Né, então, geralmente, quem está começando com a bicicleta, a gente já coloca um banco um pouquinho maior, mais confortável. E aí, com o tempo, quando a gente treina, o nosso... 2 horas pedalando, então na verdade o banco é mais um encosto, né? Então a gente não vai sentar no banco e relaxar no banco, o banco é somente um encosto para a gente poder fazer o giro do pedal. Então é por isso que não é um banco confortável. Um banco de uma bicicleta de passeio é um banco maior, um banco mais confortável e tal, mas é estilo passeio. Aqui não, é uma bicicleta já voltada para a competição mesmo. Legal. Né? E Fábio, eu estava vendo alguns vídeos e eu vi que tem uma diferença entre a parte da suspensão? Alguém prefere um pouco mais firme ou um pouco mais mole? Porque eu vi que a pessoa largava e ia à frente, afundava por causa da força que faz sobre o guidão, né? Na verdade, o caso da suspensão, a diferença maior é entre a medida dela. Elas têm um pouco menor, com 80 e até com 120 milímetros. Aí vai a gosto de cada atleta, né? E a nível da exigência da prova que vai ser disputada também. Normalmente são usadas de 120 milímetros, as bicicletas para iniciante, para passeio, normalmente são usadas essas. E tem também a opção de suspensão no meio do quadro, que é a bike chamada full, que é para maratonas um pouco maiores e com um pouco mais de exigência na parte de erosão, essas coisas, entendeu? Essa que a gente viu no vídeo aí, que o cara tava quase se matando lá descendo, que... É uma bike full, né? Uma bike full, devido à exigência, né? Mesmo porque o percurso exige muito. Aquele tipo é muito de bike. diferente entre uma bicicleta para outra, assim, vamos supor, para pista e estrada? Ou você vai pegar um terreno lá cheio de obstáculo, eu consigo pegar essa bicicleta e fazer várias coisas? Na verdade, a bicicleta de estrada você consegue andar só na estrada. A mountain bike pode ser usada na estrada também, não é o indicado, vamos dizer, devido ao peso, ao desgaste de pneu e ao mesmo atrito. A bicicleta de estrada tem um pneu fino, sem cravos, entendeu? Então ela conta com essas facilidades. E o pneu, você falou aí, tem diferença entre pneu? Se você for usar dependendo do obstáculo que você for passar, você tem que escolher um pneu, você tem que ficar mudando, alterando a bicicleta? Ou você escolhe e fala, não, eu quero fazer essa modalidade e chega, não quero outra bicicleta? Na verdade, isso é uma questão... Eu consigo me adaptar, né? Na verdade, essa é uma questão de gosto, né? Tem gente que gosta dos pneus com cravos mais altos, que seguram mais. Tem gente que gosta com cravo mais baixo, mas isso não é uma exigência, assim, isso é gosto da pessoa. Depende do perfil, na verdade, da pessoa, a facilidade que ela tem. Às vezes ela consegue passar num obstáculo mais facilmente com um de cravo ou de 100. Exatamente. Depende bastante também do percurso da prova. Um dia pegar um percurso com muita lama também. Então isso aí faz muita diferença pro dia da prova. E para a bicicleta de speed, a diferença é que um pneu para uma mountain bike, a gente consegue pôr 40 libras. E um pneu para bike de estrada, a gente consegue colocar de 120 até 160 libras. Então, o pneu é muita diferença, entendeu? Então, mais qualidade que o pneu de caminhão. Exatamente isso. E você que está em casa, recebeu os apelos da Karine e mandou a sua pergunta, Karine. Isso. Temos a participação da Ana Lúcia, ela aproveita e manda um beijo para todos do programa. Beijo, Ana Lúcia, obrigada pela sua participação. E ela fala, para quem não sabe andar de bicicleta, que se interessa pelo esporte, como que funciona na hora de ensinar o aluno? Para quem não sabe andar. Para quem não sabe andar de bicicleta. Tem que ter paciência, né, para quem tá ensinando a outra pessoa a andar. E a gente aconselha abaixar bastante o banco da bicicleta, né, um terreno bem correto, grama, né, porque pode acontecer algum tombo. E Usar a
Capacete, luva, isso aí é fundamental para o iniciante. Não só para o básico. Iniciante, mas para qualquer um adepto que esteja começando. A gente até esquece de falar do capacete e luva, mas é porque a gente já está tão acostumado que a gente não sai de casa sem um capacete, sem a luva. Isso é fundamental. Faz parte do vestimento já faz parte do vestimento, atleta. Né? E é isso, é começar devagarzinho e treinando todo dia, tentar pegar a bicicleta e tentar dar uma voltinha com a bicicleta e... não tem muito segredo. Coloca uma rodinha, gente. Dá um rolê. Coloca uma rodinha e tentar devagarzinho, com o tempo. Aí depois que você conseguir dar as primeiras pedaladas, aí não para mais. Aí não esquece mais de como faz. Idade? Não tem idade. Além de estar da equipe também, eu estou com a loja, né? E a gente faz alguns eventos de mountain bike. E a gente tem, nos nossos eventos que a gente faz, tem atleta de 65 anos que participam. Então, assim, desde criança de 4, 5 anos até atleta de 65 anos. Então, assim, não tem idade. E falando em idade, falamos de peso também, né? Logo a gente pensa no peso e como que é aí, Ivan? Pegar um gordinho, vamos andar... Não, o primeiro lugar tem que ter muita força de vontade, né? Porque o pessoal, assim, o difícil de qualquer tipo de atividade física é o começo, né? Você dá o primeiro passo. E aí muitas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer, não sei, não é meu perfil, eu estou meio fora do peso. Então já põe um empecilho antes. Mas isso aí a gente tem pessoas aí que começam, entendeu? Inclusive até perdem peso com o próprio treinamento, com o próprio treinamento aliado com a alimentação, entendeu? Então a qualidade de vida da pessoa muda muito, entendeu? Muda a disposição, muda tudo. Então, assim, para o pessoal que está acima do peso também não é uma coisa impossível, entendeu? Basta você dar o primeiro passo e ter disciplina. Eu tenho um exemplo bem interessante disso que o Ivan está falando. Como eu estou no balcão ali todo dia, né, na loja... Você acompanha os passos. Eu conheço várias histórias. E uma das histórias que eu uso sempre como base mesmo, eu tenho um cliente que ele estava para fazer uma cirurgia de redução do estômago. E aí ele foi, a gente conversou, falou, então vou esperar e vamos comprar uma bicicleta. Ele comprou uma bicicleta de alta performance, uma bicicleta bem legal, comprou uma bermuda bem legal, um cirinho bem bacana e começou a pedalar. Ele conseguiu tirar de cena a cirurgia de redução de estômago, ele perdeu 29 quilos. Caraca. Hoje eu não sei como é que ele está, faz tempo que eu não vejo ele. Mas assim, ele conseguiu... Quem perde é difícil voltar. É difícil. E outra, ele está tão... Qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. A disposição da pessoa. Disposição então, e o esporte, o ciclismo, mas todo o esporte em si, ele é apaixonante. Você começa, depois que você vê um resultado, aí você não para mais. Aí você está... A gente fala, está infectado. É o vírus, gente, é o vírus. E é legal, assim, que a parte, ele acaba emagrecendo, mexe com a parte cardíaca também da pessoa, parte de respiração, né, a própria aeróbica que ele faz, muda a pessoa, né? Ele acha que antes não respirava. Sim, com certeza. Eu tenho pessoas que fazem o trabalho aí, que no caso começaram, quase que estavam no sedentarismo e hoje os exames de sangue comprovam que o médico até assusta quando chega para fazer o exame de sangue. Então, isso aí é bem legal, porque a pessoa, além de tudo, ela vê que não só externamente, como internamente a atividade física faz muita coisa. Então, vamos dizer assim, para o sedentarismo, para a pessoa sair do sedentarismo, isso aí não tem preço que pague. Entendeu? Então vale muito a pena. E a gente acha que não, mas tem muita gente que não sabe andar de bicicleta, né? Tem muita galera assim que não sabe a famosa jargão que fala assim, é como andar de bicicleta, gente, a gente nunca esquece. E outra, a sensação de você estar andando de bicicleta, aquela sensação que quando você tira a rodinha, aquele negócio é indescritível, entendeu? Você descendo uma montanha ou sei lá, pedalando no meio do mato, algum lugar assim, é muito legal. Então, quem começa, realmente, é que nem o Alan falou, fica difícil voltar pro sedentarismo, entendeu? É um sentimento de liberdade. Sim, com certeza. Fora o contato com a natureza, a gente vai ver aí, ó, tem um campeonato de Jarinu que o pessoal participou, até fiquei sabendo aí que eles levaram todos os troféus aí, levaram tudo. Queria que vocês assistissem com a gente, terceira etapa de Jarinu.
vision is so clear. If I could change my state of mind, then I would disappear. The love I get from you is something I can't change, and I could let you slip away without a second glance. Why can't I realize I'm fighting for my life? Whoa. Galera, um pouquinho sobre esse campeonato que foi em Jarinu. Faz pouco tempo, né? Alguns meses. Foi dia 27, não me lembro a data certinho, mas foi adiado, né? Foi adiado porque da chuva, aí a gente foi uma semana, foi pro dia 7, é verdade, porque no dia que estava marcada a prova, estava chovendo demais, aí não teve como fazer a prova. O Sandrão, o organizador da Copa Endurance Bike, ele resolveu adiar por uma semana para frente, e aí o dia estava lindo, a gente acho que estava com mais de 600 atletas participando dessa prova, muita gente. Muito legal. E a gente, na região de Jarinu ali, a região é muito bonita, o percurso que a gente anda é isso aí, ó, é estrada de terra, aí uma estrada bem assim, aberta, né? A gente passa bastante lugares sinuosos, cortando passos, e aí é bem no comecinho da prova. A gente está passando direto aí, a gente está vestido com esse uniforme que a gente está, e a prova muito dura, a prova em média de 2 horas mais ou menos. A gente teve um excelente resultado, a gente teve um 4º lugar na elite com o Ivanzinho, na geral. Anda tudo junto? Foi isso. Larga tudo junto. Certo. E aí é cada um por si, né? E aí é por tempo. Quem chegar primeiro vai se classificando dentro da categoria, né? Tem algum regulamento que você tem um regulamento para cada... Porque dentro da modalidade tem as categorias que você falou, elite, sênior, como que são essas categorias? É dividido por idade, né? Cada categoria, a elite é uma categoria livre. Certo. Então, assim, a gente frisa porque o 4º lugar de uma categoria elite é muito bom, né? E o Ivan, o atleta que estava ganhando é o Ivan Ferrari, não é o Ivan Albano, nosso treinador. Tem 2 Ivan. Também se ele entrar dá até medo, né? 5 anos de triatlo de Ironman aí. Então o Ivan ele conseguiu um 4º lugar na elite, que foi um resultado maravilhoso. Depois a gente conseguiu... essa Copa foi a 3ª e última etapa da Copa. Então assim, a gente fechou um 4º lugar com o Ivan na elite, mas ele ficou em 2º no geral no campeonato. A gente teve um primeiro colocado também na categoria sub-20, com o Paulinho, na Júnior, né, com o Paulinho, e na sub-35 com o Daniel, que a gente fechou. Então a gente foi campeão nas 2 categorias e o vice na elite. Então, a gente ficamos com o vice-campeonato na Sênior. Na Sênior, isso com o Nivaldo. E 3º lugar com o Francisco, com o Chico. É verdade. A gente conseguiu, na verdade, 5 classificados entre os 3 no campeonato, cada um nas suas devidas categorias, né? Muito legal, tá vendo? Eu falo, a gente convida o pessoal na hora que chega aqui, a galera tem uma banca aí para falar de informações e medalha e troféu. Você que está aí em casa, está curtindo um pouquinho de mountain bike, eu sei que você já andou, então eu acredito também que você tenha dúvida. Aguarde um pouquinho, o comercial vai e volta e faça a sua pergunta. É isso aí, começamos. Eu falei que era rapidinho o nosso intervalo. Você que acabou de ligar seu televisor aí, seu televisor de LCD, ou seu televisor de 29 polegadas, toda velhinha igual da minha casa. Está acompanhando, não está assistindo a novela, muito obrigada pela sua audiência. A gente está falando um pouquinho sobre mountain bike, o pessoal do MR Team está aqui, explicando um pouquinho sobre essa modalidade que eu tenho, como eu falei no anterior ao comercial, tenho certeza que vocês já andaram, curte essa modalidade e tem que levar para o seu dia a dia, porque tem como fazer sem ser um profissional e também como um amador, como é o pessoal aqui que está lutando aí para virar um profissional, para trazer esse esporte para a cidade. Falando em cidade, a galera que está aqui no início do programa, eu falei que eles eram de Americana. Mentira, gente, eles não são de Americana, eles são de Mogi, né?
Mogi Mirim, é tanto Mogi que eu até confundi. Eles são de Mogi, mas é legal aí pro pessoal da cidade que nós transmitimos também. Gente, pega aí o exemplo dessa galera, vamos formar uma equipe, tenho certeza que eles vão dar um apoio, vão dar um incentivo, porque o intuito deles é trazer o esporte para esse pessoal aí que tá na rua, que tá com droga, que não tá desincentivado, que tá deitado no sofá, né? É isso ou não? E você de casa também ligou aqui e fez sua pergunta, muito obrigada. Karine, por favor, passe de novo nossos contatos e fale nossa pergunta aí do nosso telespectador. Vamos lá, vamos para a pergunta do Márcio Teodoro de Mogi Mirim. Ele pergunta para o Alan. Alan, por que o seu apelido é Pato Branco? O Márcio Teodoro é um cliente da loja, figuraça. E não é Pato Branco, é Pato Bravo, Pato Bravo. Pato Branco já acha graça. Agora vai ter dois apelidos, né? Branco e Bravo. E vai ser uma brincadeira no nosso meio, né? Tem vários apelidos, que cada turma de ciclismo tem as suas, né? E o Pato Bravo é uma brincadeira de... o cara começou a cometer alguma barbarice na bicicleta ali e tal, passou um sufoco, seu Pato Bravo, vai ser o avulso. Então a gente tem várias brincadeiras aí. O avulso é em homenagem ao Daniel Cabelo aí, Daniel, seu avulsão. Então são brincadeiras que a gente tem em cima da bicicleta, são muito saudáveis, né? Então você comete várias gafes, entendendo bem sua pergunta, você comete várias gafes no percurso, então... Várias gafes, todo mundo comete, então a gente não perde a oportunidade, a gente perde a amizade, mas não perde a oportunidade de tirar um pelinho. E os tombos? Você estava falando aí? Isso... Tem que ter tombo, gente, senão não aprende. Isso acontece. Você começa a andar, você cai antes de andar, na verdade? Tombos eu acho que eu posso falar melhor aí, porque acho que o Ivan tá passando em 25 anos de triatlon, na minha carreira inteira, esse ano aqui, no começo do ano, em fevereiro, eu estava treinando com o pessoal aqui, aí numa descida, mais de 70 por hora, o cilinho, tive um problema no cilinho meu, e aí eu estava num percurso um pouco técnico, e a minha técnica ainda não é bem apurada. Né? Eu estava numa curva de nível, então eu caí numa descida a 70 por hora. E quebrei 6 costelas. Graças a Deus eu estou aqui hoje para contar a história, porque... Respirando, não tive maiores complicações, nenhum médico acreditou. E agora, 2 semanas atrás, eu num treinamento... Eu fui atacado, aí foi um outro tipo de coisa, né? Uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida. Indescritível. Indescritível. Então, não sei se a pessoa, o que ela aconteceu com ela, se ela tentou roubar, o que ela aprontou. E não roubou minha bicicleta, ela me derrubou. Nossa. E eu acabei fraturando o meu ombro. E, inclusive, tirei os pontos hoje, estou até com a cicatriz aqui. E coloquei uma placa com 7 parafusos e estou, assim, retomando o movimento do braço. Comecei com a fisioterapia, por sinal, a minha irmã, Ana Cláudia Albano, que vem fazendo um trabalho comigo, que eu já não conseguia levantar o braço, hoje eu estou conseguindo cumprimentar já as pessoas. Então, um outro tipo de superação também. E assim, infelizmente a gente está propício para acontecer essas coisas. Nesse último caso aí não foi propriamente um tombo, né? Foi um ataque, né? Então, infelizmente, assim, poderia ser pior, eu penso dessa maneira. Então... Eu acredito que seja igual uma moto, né? Você tem que andar em bandos, você tem que andar com mais gente, porque é uma bicicleta cara, né? Ainda mais essas que estão aqui, são bicicletas profissionais. E mesmo de iniciante é um valor legal que... hoje em dia a gente não sabe, né? O mundo está tão complicado que até a pé a gente tem que andar, às vezes, com o pessoal, né? Então, você sai de casa hoje, tem que pedir proteção a Deus, porque a gente, às vezes, não entende o que acontece, né? Então, e a bicicleta, assim, é bastante visada, né? Então... corre um risco, né? Porque você não acelera igual a moto, né? Exatamente. Lembrando do caso do Ivan, nesses 2 casos que aconteceu dele cair, ele estava com capacete e o capacete salvou a vida dele também. Então, assim, é fundamental. O capacete é um equipamento que não tem como deixar de lado. Muita gente reclamou quando entrou essa lei, né? Porque acabou sendo lei, né?
Na verdade, aqui no Brasil não é lei. Eu morei nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, se você sair sem capacete, sem iluminação na frente e atrás da bicicleta, você toma multa. E assim, você toma multa até de atravessar fora da faixa. Então aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê bastante pessoas treinando sem capacete. Às vezes fala, eu vou dar uma volta, mesmo que seja no quarteirão de casa, entendeu? Então, aí que acontece essas coisas, entendeu? Então, a pessoa tem que estar ciente que isso aí pode salvar a vida, entendeu? Pode mudar, entendeu? Alguma coisa. E o capacete, os itens de segurança fazem parte do vestuário do ciclista, entendeu? Então, tem que ser item obrigatório, né? Tem que começar a ser. Tem que ter. Como ele falou, é automático. Você sai de casa, já pega o capacete, já veste a luva e bora para a estrada. E a importância da sinalização na bicicleta, gente, é como se fosse um carro, ela só não tem motor. Então, você está numa estrada, você precisa estar enxergando quem está à frente ou quem está ao lado. E também os motoristas hoje não respeitam muito as bicicletas, né? Sofre, assim, Inclusive, essa semana, eu acho que teve um falecimento aí de um triatleta e foi fatal, entendeu? Então, o pessoal realmente não respeita o ciclista. A gente sofre com isso, que eles passam tirando fina, sabe? Às vezes por brincadeira mesmo. E a pessoa não tem noção da velocidade do carro e da velocidade que a bicicleta também... O próprio deslocamento de ar. Exatamente, então infelizmente a gente corre assim, esse risco, principalmente para o pessoal que pedala na estrada, entendeu? Para bike de speed, o pessoal que pedala de mountain bike já é um pouquinho menos, nesse aspecto não é tanto perigoso. E a galera de casa fez mais perguntas? Karine, diga. Isso mesmo, Renata. O Francisco de Americana pergunta para o Fábio quais são as prevenções para evitar acidentes? As prevenções, na verdade, é você sair sempre de capacete, com a luva e procurar sempre olhar na hora de cruzar, não passar por um cruzamento ou por atravessar uma avenida, porque, como foi dito antes, o motorista acaba não respeitando, não tem essa cultura aqui no Brasil de respeitar o ciclista, porque você passa com um carro do lado de uma bicicleta, desestabiliza. E mesmo que você não tenha intenção, você pode machucar uma outra pessoa. Como aconteceu em São Paulo, tem acontecido alguns casos com grande repercussão, né? Eu acho que basicamente é isso, é você usar os itens de segurança e procurar tomar um cuidado a mais. É como a Renata citou, né? Quase uma moto. Exatamente. Apesar de estar com os equipamentos de segurança. Na verdade, tem bem menos estabilidade que uma moto, né? Ela é muito leve, né? É leve, uma bicicleta pesa 10 quilos e uma moto pesa bem mais que isso, né? Tem mais participações aí? Pode ir. Tem a Silvia Meneghel. Ela fala que muitas pessoas seguem o exemplo deles e ela pede para que o Francisco comente sobre a experiência. Pode ser. Quem quer? Francisco. Comenta qualquer um de vocês sobre a experiência. O Fábio estava falando de equipamento de segurança, Ela falou assim, comente sobre a experiência de ir a Pirapora de bicicleta. Eu já fui. Quem que foi? Eu já fiz essa travessia. Eu morava em Capivari antes. E ali fica no caminho dos romeiros que falam. É uma experiência bem legal. Eu já fiz de bicicleta na época da Romaria e tem muita gente que vai. É bem legal. É muito tempo, né? Eu tava falando que 12, 14 horas, parece. Na verdade, o pessoal de bicicleta leva de 5 horas, mais ou menos, de 5 a 8 horas, dependendo de qual cidade eles estiverem. Mas é uma travessia muito legal, a gente já fez... Eu fiz algumas vezes essa travessia, inclusive com meu filho, e é muito legal. Na época né, na época da Romaria, é muita fé, o pessoal apoiando ali, a energia que bem passa gratificante. Ali. Eu trouxe também algumas fotos do pessoal aí, da equipe MR Team. Queria que vocês passassem as fotos, o pessoal aí comentando. É o Chico aí. Vocês conhecem de longe, eu nem sei que número que é aquilo. O pessoal aí torcendo o cabo da bicicleta. Aí é algum lugar específico que vocês treinam? Essa foi a competição da prova de Jarinu, né? Que a gente estava lá com o Chico. Ali sou eu com o Fabiano, de roda comigo. Tem o lance de pegar
o vácuo igual que tem no ciclismo? Muito, muito, muito. Se você observar aí algumas fotos, ou nos vídeos também, a gente a economia de energia que a gente tem na roda de um outro ciclista chega até 40%. Caramba. Então, assim, essa subida da morte. Isso que eu não entendi, eu coloquei essa foto antes disso, tem uma placa ali de essa escrito, subida da morte. Essa foi na prova do Ravelli. Na etapa de todo mundo Cabreúva. sobe. E essa subida fazia parte da prova. Ninguém conseguiu subir ela inteira nesse dia devido à chuva e ao barro que tava. Olha a galera aí. Vamos dizer que até que meio desumana essa subida, que é o que a gente gosta, na verdade. O mountain bike, o próprio nome diz montanha, né? Então, quanto mais difícil, melhor. A subida do sem fôlego, na verdade. Né? Tem até o lance também do próprio jogo de equipe, né? Que, vamos citar um exemplo nessa Copa de Jarinu aí, da Copa Endurance. Nós tivemos o Daniel, que foi campeão da categoria dele. Sub-30, né? E nós usamos um outro atleta, o Carlos Nardon, para poder ajudar ele na prova, legal. entendeu? A gente traçou a estratégia antes e funcionou perfeitamente, entendeu? Então, assim, às vezes não é só o atleta, que nem eu falei, se ganhar um, vão ganhar a equipe, né? Então, o ciclismo tem muito disso também. Então é um jogo de equipe também. O Nardon, ele foi todo o tempo junto com o Daniel, né, participando da prova, simplesmente para dar roda para ele. Então ele deu tudo que tinha, o Daniel na roda dele, até o Daniel conseguir escapar e chegar na frente. Ele propriamente sacrificou a prova dele para ajudar o companheiro de equipe. Então isso aí é o verdadeiro espírito da... O Daniel foi campeão da Copa. O Daniel foi campeão e no caso o Daniel teve um tombo, o Nardon esperou ele, tudo bem, e o Nardon continuou dando roda para ele, roda é o vácuo, né, que é a expressão que a gente usa, e ele levou o Daniel até ser campeão. E teve o outro atleta também que foi campeão também, e o próprio Valdeci levou o Paulinho também. Então foi as duas táticas que nós traçamos na prova deram certo. O Paulinho é o que está na tela aí subindo o morro na Copa de Jarinu. Eu estava falando, não tem muitas mulheres que são adeptas a mountain bike, né, e as provas em si, pelo menos. Nós estamos com defasagem da mulherada. A mulherada tem que entrar mais pro mountain bike. As mulheres não gostam de esporte, gente, eu fico inconformada. Se eu pudesse, eu faria tudo, mas minhas condições de atléticas de antigamente, com quase 5 cirurgias, também não me deixam fazer tudo. E aí, como trazer esse pessoal aí pro campeonato, incentivar? Chama aí a galera do pessoal de casa. Hoje as competições de mountain bikes amadoras, né, na região, até essa prova que eu estou falando agora como organizador de eventos, essa prova que a gente foi agora foi da Copa Endurance Bike. Eu estava conversando hoje com o Sandrão, que exatamente disso, de estar trazendo o público feminino. Então, hoje, né, existe, dentro de uma competição, tem 2 percursos, tem o Pro e tem o Sport. Então, assim, para quem está mais condicionado, fazer um percurso mais longo, aproximadamente 50 km, 60 km, dependendo da prova, e tem um percurso esporte, que é para quem está começando, quem tem a bicicleta e já está pedalando. Então, assim, é um percurso menor, né, que o pessoal conseguir completar a prova e sentir a adrenalina de estar no meio de uma competição, junto com os atletas que treinam e tal, a adrenalina de largar todo mundo junto, aquela vinheta, contagem regressiva na hora de largar. Então, assim, é muito legal. E dentro da Pro e da Sport tem a categoria feminina. Então, assim, a categoria está lá, a gente só precisa trazer as meninas para correr com a gente. Mulherada, vamos pedalar! Queria que vocês mostrassem rapidinho as 2 bicicletas, que a gente colocou mais uma bicicleta aqui, para demonstrar a diferença entre estrada e mountain bike. Dá pra, visualmente, agora vendo assim, mais fácil, muito mais fácil entender a diferença aí. Uma parece ser esporte, a outra parece ser clássica, uma coisa assim, né? Essa aqui vamos dizer que é a Fórmula 1 do ciclismo, né? Seria comparado com... Aquela ali seriam uns carros mais clássicos, a mountain bike. E a diferença tem muito no aspecto do pneu, né? Das rodas. Essa é uma bike que está com as rodas aerodinâmicas, então ela ajuda para no caso de competição, dependendo do jeito que o vento está entrando, essa roda ajuda muito o ganho de desempenho. E fora que a leveza da bicicleta, né? Uma bicicleta dessa aí chega a pesar de 6,5 kg a 7 kg. Então, e a mountain bike?
A mountain bike, depende da mountain bike também. Hoje em dia nós temos mountain bike aí de leve, né? 7 quilos também, 8 quilos. Mas o padrão é 9 quilos, 10 quilos na 9 a bicicleta. 11 quilos, né? E são todas bikes de carbono, né? Elas são monocoque, né? Elas não têm solda, elas são todas desenhadas para a maior aerodinâmica possível. Então é um material assim bem top mesmo. E falando nesse rapidinho, queria já finalizando aqui, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu falei para eles que era 1 hora, eles abriram, regalaram os olhos e falei, gente, mas passa muito rápido, a gente nem Muito percebe, rápido né? mesmo. Falando do que a gente gosta, fica mais fácil, Muito né? rápido mesmo. Eu queria aproveitar que vocês dessem um tchau pra galera e falassem sobre o patrocínio, sobre o apoio, que a equipe, aquilo que a gente estava conversando aqui, a equipe é uma equipe particular. Eles não têm ainda incentivo de ninguém, não tem uma galera aí que possa olhar e incentivar e apoiar. Então, eu queria que vocês aproveitassem aí a abertura do canal e chamassem a galera para andar e para falar disso. Na verdade, nós, como você disse, a equipe é sustentada pela gente mesmo, pela paixão que a gente tem pelo mountain bike. A gente tem alguns atletas que a gente patrocina e estamos procurando o patrocínio para ajudar no final do ano, para a gente conseguir ajudar mais gente e amplificar isso. Vamos tornar um negócio mais profissional possível. A gente busca aí os empresários aí que tiverem interesse em entrar em contato com a gente aí. Fala o Facebook pra galera aí, tá aí também no... O nosso Facebook é facebook.com/mrteam e tem o do nosso treinador que é facebook.com/albano treinamento esportivo. E também através do telefone da loja Malvese a gente consegue entrar em contato com a gente aí. Fábio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Renato, também. Um prazer. Ivan também, muito obrigada. Parabéns aí pela grande história. Espero que você agora faça história na mountain bike. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando um esporte diferente sem ser o futebol. E eu agradeço essa porta que vocês abriram pra gente aí. E vamos lá, pessoal. Vamos entrar todo mundo aí pro esporte. Isso aí, Ivan também. Alan, desculpa, muito obrigada pela sua participação. Legal. Boa noite. Quero convidar todo mundo a participar do For Fusion, que vai ter em Mojimirim. É uma competição de mountain bike. www.malveses.com.br. Lá tem todas as informações do evento, categoria Pro, categoria Esporte. Malvese com 2 Zs, né? Isso, Malveses, 2Z no plural. E tem o Malveses Bike também, que é a loja virtual, né? Tem todos os equipamentos esportivos, tudo que precisa para engrenar no mundo do mountain bike. Então aqui a gente tá sem tempo, mas... o treinamento esportivo com... É verdade. Das contas. Quem tiver precisando... Quem quiser aí, Albano Treinamento Esportivo no Facebook, né? E o telefone para contato é 19-8266-5949. Ou pode entrar em contato direto comigo no e-mail também, albanotri@hotmail.com. A gente vai estar, assim, tentando aí esclarecer, tentando tirar dúvidas e mesmo aí convidando o pessoal aí para ser um atleta Albano Treinamento Esportivo. É só entrar depois no nosso facebook.com/lente esportiva, você vai ter todas as informações, a gente vai jogar lá. Se tiver alguma dúvida, entre no Face e procure lá a gente ou ligue aqui no canal, a gente passa para você com toda certeza. Karine, muito obrigada pela sua participação, adorei ter uma morena aqui do meu lado para balancear. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado pela sua participação aí de casa, continue sempre participando conosco. É sempre muito importante ter você aí do outro lado da telinha, na sua casa. Agradeço o pessoal que veio aqui, sucesso para vocês. Obrigado. E tenham uma boa noite. Até mais. Isso aí, gente. Obrigado para todos. Um ótimo final de semana. Agradeço os meninos mais uma vez pelo incentivo. A gente tem que acreditar no esporte. Um beijo para minha prima Simone e para a filhinha dela que eu ainda não conheço, a Alanis. Um beijo a todos. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Como eu falei no último programa, faça esporte, não deixe sua vida passar. Tchau, tchau.